prefiro ficar preso, mas preso como homem, do que ficar solto como um covarde. Então não foi quebrar sozinho, foi quebrar financeiramente e emocionalmente. Porque pela primeira vez eu vi meu pai chorar, pela primeira vez eu vi meus avós sentindo pena de mim. Eu lembro da pessoa falando assim, chega, eu vou embora porque eu não mereço ficar fazendo isso, a empresa já quebrou, vai vir vários processos e eu não quero estar aqui. Esses 3 meses foram os piores 3 meses da minha vida, engordei 15 quilos, perdi um monte de cabelo, ganhei uma gastrite que me acompanha até hoje. Mas o que mais me faz levantar da cama, primeiro era minha avó, que eu cuidei dela durante 10 anos, ela teve câncer, AVC, esquizofrenia, e eu estava ali firme. Depois veio meu filho e a minha vontade de fazer diferente, de ser diferente, não ser igual. O crédito pertence ao homem que se encontra na arena, com o rosto manchado de poeira, suor e sangue, que luta com valentia, que erra e tenta de novo e de novo, que conhece os grandes entusiasmos e as grandes devoções, que se sacrifica por uma causa nobre, que ao menos conhece no final o triunfo de uma grande realização, e que na pior das hipóteses, se fracassar, pelo menos fracassou ousando grandes coisas. E por isso o seu lugar não pode ser junto àquelas almas tímidas e frias que não conhecem nem vitórias, nem derrotas. Eu queria que você contasse um episódio da sua vida de um dia muito difícil para você, que você achou que tudo iria acabar. Deixa eu pensar se a gente deveria falar disso. Esse dia aconteceu na pandemia. Eu me recordo que a gente tinha fechado o deal com Natura ali mais ou menos setembro de 2019. Esse deal tinha fechado, eu fui para Nova York, eu apertei a mão do Roberto, que é o presidente do conselho, e a gente falou, bom, o deal vai acontecer. E aí, cara, Natura, empresa gigante e tal, negociação vai e vem, o deal vai acontecer, mas nada de assinar. E a gente tava como given. E nesse momento, quando a gente apertou a mão, a turma da Natura falou, ó, para de fundraising. Eu ia fazer nosso Series A. E aí eles falaram, bom, não precisa fundraising, a gente vai comprar a empresa. Então agora vamos pensar em sinergia, Singu Natura, e é isso. E a gente foi trabalhando, construindo esse deal e tal. Até que foi chegando no final do ano, eu comecei a botar um pouco mais de pressão na turma. Falei, turma, o negócio é o seguinte, eu tava fundraising porque faltam aí uns 6 meses para acabar o caixa da empresa, né? Faltavam ali, né, naquele momento. Agora que eu tô na reta final, tem mais, sei lá, 3 meses de caixa da companhia. Vai sair o deal, é um fato. Os caras, não, o deal já saiu, calma, porque a empresa é muito grande, então a gente tem esse negócio de trabalhar com conselho e tal, mas o deal já saiu. E lembrando, Singu era uma startup não gera resultado financeiro, né, queima a caixa para crescer. Startup é um negócio em estado probatório, né, então ele estava em crescimento, quer dizer que você queima a caixa para poder crescer. Então toda startup ela precisa captar funding para vender. Se você não consegue chegar no próximo estágio do negócio e captar a próxima rodada, startup some, acaba, né? E nesse exato momento a gente já tinha dezenas de milhares de mulheres ali, dependendo da Singu, para levar comida para casa, né? Que era isso que a Singu fazia, era um marketplace de beleza que conectava profissionais de beleza a clientes, meio que o Uber da beleza. Comecei empreendendo com Lava Rápido. O negócio, depois de algumas dificuldades no início por falta de experiência, começou a deslanchar. Aí montei um centro automotivo, começou a dar certo também. E aí dentro do centro automotivo, um funcionário que trabalhava lá veio e me falou, pô, Thiago, meu pai teve um AVC, ficou 1 ano sem trabalhar e quebrou. Ele era madeireiro. Hoje ele tem contato com os clientes, contato com os fornecedores, só que não tem dinheiro porque ele tá quebrado, enfim, precisa recomeçar. Tem interesse em conhecer o negócio? E aí foi quando tive interesse, comecei a entender mais sobre esse novo negócio e eu comecei esse negócio com essa pessoa. E aí eu vejo que minha falta de experiência com uma empresa maior, com mais funcionários e além de falta de experiência, a soberba, porque como todos os meus outros negócios deram certo, eu fiquei com um salto alto, eu comecei esse negócio da forma errada. Primeiro, sem entender quais eram os princípios e valores do meu sócio e segundo, sem uma gestão tão bem feita. E aí, o que aconteceu?
A gente começou a madeireira, ela começou a dar muito certo no início, só que num determinado momento, esse meu sócio acabou me dando um golpe. Em 2015, a gente era visto como a revelação do mercado de e-commerce do Brasil, né? A gente tinha fundado a X-Tech, a gente estava indo para o nosso primeiro ano e a gente tinha viralizado nos grupos de Facebook na época de especialistas de e-commerce no Brasil, o e-commerce no Brasil ainda começando ali, de fato, amadurecendo, né? E eu lembro muito de ser uma fase da democratização do e-commerce no Brasil e a gente apareceu ali como a solução, eu nunca vou me esquecer até do termo, né? A Shopify brasileira. Então, a gente era visto como uma empresa inovadora, a plataforma inovadora, fácil, rápida e completa do mercado de e-commerce do Brasil para as empresas empreenderem na internet. E nesse momento, no primeiro ano que a gente estava assim com todos os holofotes apontados para a gente, as expectativas do mercado, dos parceiros, dos clientes, dos lojistas, a gente não tinha capacidade técnica na época, know-how, a gente era empreendedor, a gente vinha há 3 anos construindo a ferramenta, fazendo, criando recurso e a gente foi pego de surpresa com a nossa infraestrutura. Nossos lojistas ficaram o dia da Black Friday, que foi até num momento onde a Black Friday estava vivendo um auge também de comportamento de consumo, de campanha. E aí eu lembro, cara, que foi muito difícil. Galera pegando foto minha e fazendo meme na internet, na época dos grupos de Facebook, das fanpages, galera vindo nos comentários, reclame aqui, ligando no meu telefone, arrumando meu contato. Cara, aconteceu de tudo, assim. Eu recebi ameaça, recebi notificação extrajudicial, os clientes se unindo para poder processar a gente, para poder cancelar, os clientes saindo. Assim, foi um verdadeiro caos. Teve um momento lá no começo da Canui, onde a gente estava saindo daquela empresa que era um bebê, indo para a sua infância. A gente tinha investidores externos e a gente era cobrado por crescimento. E nesse momento, quando a gente focou só na receita e, de certa forma, acabou negligenciando essas outras métricas, muito porque a gente nem acompanhava elas, a gente teve uma surpresa de um mês para o outro, onde a gente começou a aumentar muito as vendas. Então, na época, a gente fazia muito anúncio em Facebook e tinham alguns tipos de produto que começaram a ter muitas vendas. Era um ticket médio de R$2.000, quando o ticket médio do site como um todo era menos de R$200. Então, a cada venda que a gente fazia, a gente tinha 10 vezes mais receita do que uma venda normal. E como a gente criou algumas otimizações e automatizações, a gente dava mais orçamento para essas campanhas no Facebook. E daí, o que acabou acontecendo nesse momento foi que a gente não se atentou que 95% dessas compras estavam sendo feitas via boleto e não no cartão de crédito. Então, muitas pessoas estavam comprando no impulso, reservando aquele estoque, mas 7 dias depois, a gente está falando isso aqui de 2012, né? Então, 12, 13 anos quase de agora, eram 7 dias para um boleto cancelar. E daí a gente percebeu 1, 2, 3 semanas depois que as pessoas não estavam pagando esses boletos. Então foi um momento ali de muita dificuldade na companhia. Mas o que mais me faz levantar da cama, primeiro era minha avó, que eu cuidei dela durante 10 anos. Ela teve câncer, AVC, esquizofrenia, e eu estava ali firme. Depois veio meu filho e a minha vontade de fazer diferente, de ser diferente. Não ser igual. Eu fazia o seguinte, eu saía da minha cidade 4h30 da manhã, ia para a empresa, da empresa eu ia para uma outra cidade fazer minha faculdade e dessa cidade eu voltava para minha cidade. Então eu dormia em média 4 horas por dia, porque eu sabia que eu precisava estudar, então eu amo estudar, nunca parei de estudar e foi por isso que eu vim parar no G4. E aí, dessa empresa, eu falei, cara, chega, eu quero montar minha empresa. E aí eu pergunto pro meu sócio, e aí, quer ser meu sócio? Ele, como assim? Sócio de quê? Com que dinheiro? Aí eu falei, recebi uma proposta para ser comercial de um CRM de cobrança e eu não quero ser CLT. Eu falei para ele que eu vou ser, sim, a pessoa com a comercial dele, mas com o meu CNPJ. E aí meu sócio falou, bacana, acho que eu vou. Eu falei, então vamos. E aí a gente começou a empresa com R$5.000, um sonho.
maior erro da grande parte dos empresários é comparar os seus bastidores com o palco dos outros. A verdade é que mesmo grandes empresários sangram na arena. Chega em dezembro, eu mandei uma mensagem pro CEO, falei, olha cara, tô preocupado, porque o meu caixa acaba em março. Vai acontecer o deal ou não vai acontecer o deal? Ainda dá tempo de eu correr atrás de um fundo, então não vai ser a melhor coisa, o preço não vai ser ótimo, mas eu consigo resolver. Cara, o deal já aconteceu, fica tranquilo que a gente vai assinar antes do final do ano. Passa o final do ano, não assina. Dia 20 de março, se eu não me engano, o Dória fecha São Paulo. Eu falei, cara, agora acabou, né? Aí foi quando o Brasil descobriu que realmente foi pós-carnaval, teve aquele evento daquele casamento em Trancoso, que a turma voltou, porra, doente aqui pra São Paulo, aí todo mundo fudeu, Covid, o mundo vai virar zumbi, era isso que a gente pensava, né? O mundo acabou, agora, não sei o que lá, tal. E eu tinha preparado meu time pra esse negócio, então a gente tinha um pouco mais de caixa ali. Só que aí eu ligo pra Natura, a Natura vira pra mim, ó, a gente precisa renegociar algumas coisas, tem que ver aqui, a gente vai ter que fechar umas fábricas, não sei o que lá. Eu falei, puta que pariu, fudeu. Aí eu falo com a Misa, com o João, que trabalhava com a gente lá, tá? Eu falei, galera, eu acho que agora fudeu. A gente tinha 1 mês e meio de caixa, tá? Nesse momento, assim, porque a gente tinha feito esse exercício ali de esticar o caixa. 1 mês e meio pra 2. Eu falei, turma, o negócio é o seguinte, eu acho que a gente vai morrer. Eu diria que tem uns 10% de chance de a gente sobreviver aqui. Só que o Dória fechou São Paulo. Fechou São Paulo, na semana subsequente, as nossas manicures passam fome. Acabou. Isso é Brasil de verdade. As pessoas não têm recurso. Vamos fazer um exercício aqui, vamos pegar todo mundo que é grupo de risco, vamos botar em casa. Todo mundo que não é grupo de risco e quiser trabalhar, por mim pode trabalhar. Libera. Aí o Barreto, nosso advogado, falou assim, você vai ser preso, você sabe, né? Eu tava num pau danado com o Dória já, né? Pelas medidas que ele tava fazendo mega antipopulares e tal, negócio zero democrático. Tava num pau danado e falou, cara, os caras vão mandar te prender. Eu falei, ô Barreto, eu prefiro continuar, ficar preso, mas preso como homem, que ficar solto como um covarde. Eu não vou deixar as meninas passar fome, porque esse merda tá fazendo esse tipo de medida que não tem nada a ver com o que tem que ser feito. E aí, pô, botei as meninas pra rua pra trabalhar quem queria, quem era grupo de risco ou quem não queria trabalhar, não trabalhava. Agora, quem era grupo de risco, a gente criou um fundo social, que eu peguei. O modelo da Singu era 60-40, 70-30, dependendo do que era ali, né? Se usava banco Singu ou não. Eu peguei todo o take rate que a gente tinha, toda a receita que a gente tinha, tem até uma matéria que saiu em algum veículo de mídia desse, que o jornalista escreveu o lucro, né? Mas não é o lucro, é a receita mesmo. A gente pegou a receita de Singu e transformou 100% em um fundo social para poder suportar essas profissionais que não podiam sair de casa para trabalhar. E isso, os meus 1 mês e meio, 2 meses que eu tinha de caixa ali, voltou para, sei lá, 3 semanas, foi um negócio assim. E eu reuni meu time e eu senti, cara, como se eu fosse o violinista ali do Titanic, né? Virei pra turma, foi ótima jornada, a gente tinha até então uns 4 anos de empresa ali, 3 anos, sei lá. Uma ótima jornada, fizemos bonito, grandes números, porra, mudamos o nosso setor, mudamos a vida de dezenas de milhares de mulheres, a gente vai morrer, provavelmente mesmo. Mas assim, qual que é o nosso propósito de companhia? Qual que é a nossa cultura? Nossa cultura é transformar a vida dessas mulheres. Então a gente vai morrer cumprindo a nossa cultura. A gente vai fazer esse fundo social e é isso. Durar 2 meses, durar 3 semanas, dá na mesma. E aí esse golpe me fez quebrar. E hoje eu tenho a ciência que esse golpe aconteceu porque eu não fiz a gestão da forma correta e eu também não escolhi o meu sócio do jeito que deveria. Só que quebrar na madeireira me levou 10 anos de trabalho, 10 anos de construção nos outros negócios e além disso fez com que eu atrapalhasse também a minha família. Então não foi quebrar sozinho, foi quebrar financeiramente e emocionalmente. Porque pela primeira vez eu vi meu pai chorar, pela primeira vez eu vi meus avós sentindo pena de mim. E só de lembrar até hoje isso mexe muito comigo. Eu nunca deixei de trabalhar um só segundo. Eu nunca deixei de pensar na reconstrução da minha vida, porque não era só questão financeira. Cara, não acha que os seus acertos do passado te garantem os acertos do futuro. Porque esse foi o meu principal erro na minha visão. Foi achar que eu era tipo um mega empresário, que eu já estava pronto, que eu não cometeria erros, que eu não precisava estudar, que eu não precisava mais evoluir, que eu já estava pronto para todos os desafios. Aquele momento ali eu quebrei, né? Eu fiquei menos 300 mil reais ali. É aquela frase de você devo e pago quando puder, né? Assumo que devo e pago quando puder. Nesse momento, para mim, da depressão,
foi um momento que não foi só sobre o dinheiro. Eu tenho claramente na minha cabeça que nessa fase da minha vida, com 25 para 27 anos, que foi os 2 anos que minha mãe ficava preocupada de eu não sair do quarto, de eu acordar tarde, de eu dormir de madrugada, de eu ter engordado, não era sobre o meu problema naquele momento. Era sobre a falta de esperança, a falta de perspectiva de eu chegar em algum lugar ou de eu ser ou me tornar quem eu sonhava e quem eu desejava ser. Não era sobre estar devendo dinheiro, não era sobre os problemas e as voltas que eu tinha tomado, não era sobre isso. Era a falta de perspectiva que me afundava. Era a falta de falar, cara, eu não tô trabalhando em algo que eu possa prosperar. Porra, eu não tô tendo o estilo de vida que eu, quero ter. Então era essa falta de perspectiva, essa falta de conexão com o futuro, essa falta de clareza que hoje eu aprendi que é a necessidade de um futuro declarado, de você não deixar o futuro ser uma consequência do que você faz, mas de você ter maturidade e força para declarar um futuro e criar as possibilidades, comportamentos para que esse futuro aconteça. Foi um momento ali de muita dificuldade na companhia, né, em que 1 mês e meio, 2, a gente quase quebrou a companhia de fato, quase ficou sem caixa. Mas foi nesse momento de fundo do poço, de desespero, a gente entender o que estava acontecendo, que foi aonde de fato a gente aprendeu como operar um e-commerce. E quando a gente fala desses momentos de extremo, era um momento onde a gente estava com muita pressão, totalmente fora da zona de conforto, é lá que de fato você tira toda a energia que você precisa, você dá todo o gás que você precisa, você coloca todo o foco de fato nas coisas que são importantes para de fato conseguir sair do lado de lá, que foi o que aconteceu. Esses 3 meses foram os piores 3 meses da minha vida, engordei 15 quilos, perdi um monte de cabelo, ganhei uma gastrite que me acompanha até hoje, mas também foram os meus maiores momentos de aprendizado. Então, se coloque intencionalmente fora da sua zona de conforto e é nesse momento que você vai de fato crescer. Você vai ter que pagar o preço para isso. Você vai ter que dormir menos, priorizar menos outras coisas, como família e saúde, para priorizar o trabalho. Mas no fim do dia, eu acredito que a vida ela é feita de desequilíbrios constantes. Vai ter um momento para você dedicar para a sua saúde, um momento para você dedicar para a sua família, outro momento para dedicar para o seu trabalho. Mas se você não dedicar algum momento para o seu trabalho, você também não vai mudar de patamar. O empreendedor brasileiro é uma espécie ameaçada de extinção. Mas mesmo em um ambiente com tantas dificuldades, existem aqueles que conseguem prosperar. Afinal, o que separa as empresas que morrem ou ficam no marasmo daquelas que conquistam o sucesso extraordinário? No fundo, você precisa decidir de que lado você quer estar. E aí os caras se mexeram lá, começaram a responder mais, falei, opa, pode ser que o Deus saia, vamos ver o que acontece. Cara, eu lembro direitinho, faltando dias pra gente decretar a falência. Era um dia assim, o mundo parado, todo mundo em casa, o mundo vai virar zumbi, ninguém saía de casa, né? E aí, nesse dia eu me lembro que a gente foi lá, assinou o deal de Singu e sobrevivemos, né? E aí, puta, acabou que depois a gente acabou vendendo a empresa completamente pra Natura no ano passado. Cara, acho que a grande lição aqui é o seguinte, não importa o tamanho da pressão que você está tomando, você tem que fazer aquilo que está sob o seu controle. O que estava sob o meu controle? Continuar tentando fazer o deal acontecer, extrair o melhor resultado possível da minha companhia ali como CEO, fazendo com que o negócio se adapte, por mais que o negócio não gerasse lucro, porque é uma startup, eu tinha que tentar fazer aquele negócio cortar o máximo de custo possível para durar o máximo possível, mas no final do dia, me manter fiel aos meus princípios. Nosso princípio, nossa missão, nossa cultura não era transformar a vida dessas mulheres? E se para isso eu precisasse quebrar a minha empresa, eu tinha que quebrar, porque isso faz parte da minha cultura. A gente se manteve fiel e é mais uma prova de que Deus está do lado de quem faz o bem. Para mim sair de toda essa espiral negativa, eu usei o meu pilar família como principal motivação. Então isso me fez levantar todos os dias e não deixar de trabalhar nem só um segundo. E a partir do momento que eu comecei a usar isso como motivação e trabalhar todos os dias, eu tive muita clareza de que eu tinha que trabalhar sim, mas para a direção correta.
Porque não adianta a gente ir para todas as direções ou para uma direção que você não enxerga a longo prazo. Então eu estava num momento de plenitude ali, onde o dinheiro, onde a realização profissional, óbvio, foram incríveis, mas eu pude curtir da forma mais genuína que existe, que não foi comprando algo ou tentando tangibilizar aquilo em alguma coisa, mas foi realmente vivendo ali, aceitando aquele momento de, cara, eu vivi algo que menos de 0,1% do ser humano da Terra vão viver, e eu tive a oportunidade de viver aquilo ali, de estar dentro daquele lugar, naquela hora, abrindo a maior bolsa de valores do mundo, vendo a empresa que eu me tornei sócio, que eu ajudei ali naqueles 6 anos a chegar naquele lugar. E o IPO, ele deixa a lição de que é sobre as pessoas acreditando na sua capacidade de construir futuro e não as pessoas te remunerando pelo que você construiu no teu passado. Quando você vende uma empresa, você está realizando o seu passado. Você está monetizando o seu passado, ou seja, você está sendo remunerado pelo que você construiu. Agora, quando você faz o IPO, as empresas, os fundos que estão botando dinheiro na tua ação, elas na verdade estão comprando a sua visão de futuro e a tua capacidade de execução. Então o teu passado, ele só chancela o seu potencial de construir futuro. E é sobre esse futuro que as pessoas querem fazer parte. Por isso que elas estão te comprando naquele momento e estão te valorizando por aquilo. O conselho que eu daria para o Nardon de 12, 13 anos atrás é, cara, tenha paciência e pague o preço que você sabe que você vai pagar, você vai virar muita noite, você vai abrir mão de muita coisa, mas no longo prazo isso de fato vai ter valido a pena, como vale a pena hoje. No curto prazo pode parecer que não, mas você tem que saber de fato o que você quer no futuro e abrir mão do teu presente para conseguir chegar nesse futuro que você quer. Eu acho que o grande problema das pessoas que montam empresa é achar que você virou empresário. Só quem vai sentir a tua dor é você. É igual dor de dente. Eu tenho a minha e você tem a sua. Eu nunca vou sentir a sua dor de dente, eu vou sentir a minha. E quando eu montei a empresa, eu tinha certeza que eu tinha que lutar por ela e nadar para que ela desse certo. Então, na maioria das vezes, os empresários que entram ali, né, na extinção, primeiro, ele virou empresário, e aí, cara, tu não virou empresário, você tem que ir firme todos os dias pelo propósito do crescimento da sua empresa, porque ninguém nasce para dar errado. Ninguém abre um CNPJ para falar, não, eu vou tentar e vai dar errado. Você abre com a certeza de que vai dar certo. Mas, cara, é ir para cima. É lutar mesmo com vontade. E eu não tenho medo de trabalho, né? O G4 mudou a minha vida. Hoje, eu acredito que a cultura é o que você está fazendo hoje, aonde você quer chegar. E se for sem cultura, esquece, tu não chega. E aí a gente montou tudo. A gente tem 120 funcionários, colaboradores ali nesse ecossistema. E aí a nossa empresa sai de R$100 mil de faturamento para 11 milhões. E aí em 2021 foi quando o G4 entrou na minha vida. E aí o Thiago, que começou em 2021, que tinha 6 funcionários, hoje é o Thiago, que é CEO de um grupo de empresas. A gente já está chegando a 100 funcionários no nosso grupo. O meu e-commerce, que era uma revenda e faturava menos de 2 milhões por ano, hoje é um e-commerce que virou uma indústria que a gente vai bater quase 20 milhões ano de faturamento. Então, o G4, eu considero que fez essa transformação. Trouxe o Thiago como um bom vendedor, para um Thiago como ótimo gestor, vendedor e que faz as empresas crescerem de forma saudável, sólida e com muita segurança, que é o que eu não tinha anteriormente. Nesse documentário, o Thiago e a Marcela representam as histórias de mais de 45 mil empresários que já passaram por aqui, que fazem parte de um seleto grupo que crescem muito acima do mercado. Empresários que, de fato, estão na arena. O empreendedor que faz G4, ele já aumenta muito o seu nível de maturidade, porque ele tem contato com ferramentas e processos de primeira linha, de grandes empreendedores que estão aí no mundo fazendo grandes empresas bilionárias, só que adaptadas para a realidade dele. Então de nada adianta eu ensinar um processo que o Elon Musk usa na Tesla para um empreendedor que está faturando 5, 10 milhões de reais aqui no Brasil fazendo varejo. Mas eu posso pegar
o que é a raiz daquilo que o Elon Musk fez para poder criar a Tesla e traduzir isso para a realidade desse empreendedor para que ele tenha um insight e adapte para a sua realidade. Acho que o G4 é isso. Ele é um grande tradutor das melhores práticas globais, né? E é exatamente por isso que a gente criou o evento de aniversário do G4, compilando todas essas aprendizagens que a gente teve ao longo desses 5 anos, nessas mais de 45 mil empresas que foram educadas por nós. E nesse dia, nesse evento de aniversário, a gente vai entregar o ouro, aquilo que a gente garimpou aqui nos últimos 5 anos e que a gente viu passar pela nossa frente como grandes aprendizados para que você que esteja nos assistindo consiga aprender também com isso. Onde a gente pegou tudo isso que a gente aprendeu nos últimos 5 anos, quais são os padrões, quais são as similaridades daqueles empresários e empreendedores que deram certo para aqueles que têm dificuldade em estar desse lado aqui da ponte, que é a galera que progride, que tem ambição, que continua crescendo, que cresce com eficiência, e quais foram as ferramentas para ajudar eles a atravessarem essa ponte. Cara, esse evento de aniversário, ele tangibiliza e reúne essas pessoas para a gente poder compartilhar ambição, praticar nossa coragem, acessar novo conhecimento, renovar as esperanças e declarar um futuro brilhante, próspero e que a gente consiga, junto, criar essa grande sociedade empreendedora. De qual lado você quer estar? O empreendedor é o verdadeiro herói do Brasil. E todos estes que constroem o país Brasil estarão conosco amanhã na abertura oficial do aniversário de 5 anos do G4 Educação. Em 8 meses ali na empresa, a gente conseguiu dobrar o faturamento. Dobramos também os funcionários. Quando a gente veio para cá, a gente ainda não tinha nem 200 colaboradores. E hoje a nossa operação entre colaboradores diretos e os indiretos que estão contratados, né, dentro da nossa operação, a gente atinge uma marca de 1.000 colaboradores esse ano. Meu nome é Cristiano Magalhães, eu sou sócio proprietário da Taunus. Eu já consegui dobrar o nosso faturamento e fazer a empresa crescer. Cara, o G4 foi o divisor de água. Eu digo que o G4 manteve a minha empresa aberta em 2023. Eu dobrei o faturamento em receita recorrente. E aí, cara, vamos falar de projetos novos? A gente vai fechar o ano em quase 3 vezes mais do que o ano passado. A gente sai de 10 milhões de faturamento para 30 milhões ano passado. A gente estava ali com um pouquinho mais de 30 colaboradores na equipe, né? Acho que eram 33 na época, faturamento anual aí de 2 milhões de reais, e hoje a gente já ultrapassou a barreira dos 80 colaboradores na empresa, né? Muito provavelmente vão passar de 100 até o final do ano. Já rompemos aí a barreira de 10 milhões de reais de faturamento anual. Eu fui diretor comercial de um cemitério, mercado super tradicional. E aí, aplicando o arroz com feijão, pegando as mesmas estratégias, entendendo o público, cohort, eu peguei essa estratégia e apliquei para vender jazigo de cemitério. E no primeiro ano de operação foi o canal de maior venda do cemitério, foi o digital, aplicando a estratégia G4. Então assim, se eu conseguir vender jazigo de cemitério, transformar esse canal no maior canal de vendas pelo digital, não sei que dúvida que você tem, porque se para vender cemitério funcionou, meu amigo, pro seu negócio com certeza vai funcionar também.